Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 9 de setembro de 2025. A Ucrânia retoma aldeia na província de Donetsk. E também a Ucrânia faz sabotagem em base russa no extremo oriente, aproximadamente a 800.500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. F-16 e MiG-29 ucranianos em preparativos para ataques à Rússia com mísseis ERAM, ou ERAM, não sei como é que pronuncia, aqueles 3.350 mísseis que foram comprados pela Europa e doados para a Ucrânia, que já estão na véspera da chegada, nas vésperas da chegada. Quero convidar a todos que não são inscritos, inscrevam-se no canal. Aqui você vê a verdade. Inscreva-se, fortaleça o canal, é muito importante. Quero também pedir a todos que deem um like, porque é importante também pelo fato de que, assim, quanto mais likes, o YouTube distribui mais. Compartilhem com suas redes sociais. Mandem para pelo menos 10, 15 pessoas, porque assim também vocês ajudam bastante a fortalecer o canal e façam seus comentários. Muito obrigado. A Ucrânia recapturou uma outra aldeia na região de Donetsk das tropas russas. Forças ucranianas retomaram, libertaram a vila de Zarishne, na região da província de Donetsk. E lá estão agora firmemente instalados e expulsaram os russos. Segundo informações agora de ontem ainda, quando isso aconteceu, do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, ontem, 8 de setembro. Zarishne, ela está localizada no leste da Ucrânia, ela fica próxima à fronteira administrativa da província de Luhansk. Então, tudo fica ali na região de Donbass, né? Ela tem uma importância estratégica por causa da localização, que ela fica próxima às principais rotas de transporte que conectam as cobiçadas pela Rússia cidades de Sloviansk e Limansk, que eles têm feito um esforço muito grande, com muitas baixas, e não conseguem chegar a nenhuma delas, nem a Sloviansk e nem a Limansk. A estimativa do avanço russo na região de Donetsk, ainda em 7 de setembro de 2025, segundo informações, essa tomada da aldeia começou no dia 7 e foi concluída ontem. De acordo com monitoramentos no campo de batalha pelo grupo do Deep State, a maior parte, ou seja, a totalidade da vila está sob o controle ucraniano, com as tropas russas sendo empurradas para os arredores da cidade. Os ucranianos estão indo atrás e limpando os arredores da cidade também. Isso estava acontecendo ontem, né? Hoje a situação pode ter mudado e os ucranianos podem tê-los tirado totalmente dos arredores da cidade. O Estado-Maior ucraniano informou que a operação foi realizada por soldados do regimento de número 425 de assalto, é o regimento de assalto Skala, que tem tido bastante atuação aqui em Donetsk, e eu tenho falado bastante, vamos dizer assim, da atuação deles, sempre com muito sucesso e com muita competência. E essa mesma, eu até apenas para relembrar, eu relatei recentemente que eles fizeram a limpeza das vilas de Novo Ekonomichny, que eles retomaram, e de Udachne. As duas vilas ficam a oeste da cidade de Pokrovsk, né? Então é tudo aqui naquela região de Pokrovsk, que onde de fato os combates são mais intensos, e a Rússia tem aí há mais de 1 ano e meio tentado tomar essa região, tomar Pokrovsk há mais de 1 ano e meio, sem conseguir nada, com grandes fracassos e grandes perdas. Enquanto isso, explosões atingem uma base russa em Khabarovsk. Khabarovsk fica no extremo oriente da Rússia, como eu falei, a 8.500 quilômetros de distância da fronteira com a Ucrânia. Soldados russos morreram. Eu acho que foi colocada propositadamente lá, porque os soldados que foram mortos são acusados de crimes de guerra,
Já no início de 2022, crimes acontecidos em Bucha e Irpin, que nós vamos ver tudo isso em detalhes na sequência. As fontes de inteligência disseram que explosões atingiram a unidade militar russa de número 6912, em Khabarovsk, né? Foram mortos soldados, tropas russas ligadas a crimes de guerra na localidade de Bucha e Irpin. Explosões atingiram uma unidade da Guarda Nacional Russa. Aconteceu isso no dia 8 de setembro, ou seja, ontem, matando e ferindo os militares do batalhão acusado de cometer crimes de guerra na região de Kiev, no início da segunda fase da invasão da Rússia na Ucrânia, de acordo com fontes de inteligência ucranianas. As explosões ocorreram em torno das 9 horas da manhã, aconteceram no estacionamento da unidade militar 6912, quando as tropas chegavam para iniciar o serviço. Foi informado pela diretoria principal de inteligência da Ucrânia. 2 dispositivos explosivos detonaram em sequência, deixando vítimas os criminosos de guerra da Ucrânia. A Ucrânia já está... criminosos de guerra na Ucrânia, perdão. Naquelas localidades de Irpin e Bucha que eu já citei. Khabarovsk fica no extremo oriente, aproximadamente a 8.500 quilômetros de Moscou, e 6.500 quilômetros da Ucrânia, ou seja, eu inverti a posição, mas é muito distante. A Ucrânia não tem drones que voam a essa distância e tampouco mísseis. Então eles resolveram fazer uma sabotagem lá, mandando comandos da inteligência ucraniana para executar esse serviço. Após o incidente, os serviços de segurança russa bloquearam o acesso à internet móvel na região, alterando rotas de transporte público na área para limitar a conscientização local sobre o acontecido desse ataque. Muitas ambulâncias, segundo testemunhas, foram atender para fazer a evacuação de feridos, também de mortos. De acordo com informações, as unidades de Irpin e Bucha, perto de Kiev, tornaram-se símbolos da brutalidade da Rússia durante esse ataque fracassado à capital ucraniana. Combates intensos ocorreram em Irpin, enquanto as forças russas tentavam invadir Kiev sem sucesso, fracassaram e foram repelidas. Ou seja, só que lá eles destruíram casas, eles destruíram a infraestrutura. Na vizinha Bucha também, assim como em Irpin, as tropas russas em retirada deixaram para trás valas comuns, ruas repletas de inocentes civis, os corpos dessas pessoas assassinadas por essa unidade que foi atacada pela Ucrânia ontem, gerando indignação global e investigações de crimes de guerra. Juntos, Irpin e Bucha passaram a representar tanto a resiliência da Ucrânia em deter o avanço de Moscou, quanto o terrível impacto da ocupação russa sobre a população através dos crimes de guerra hediondos cometidos. Centenas de moradores das cidades foram torturados, meninas jovens e pessoas idosas também, 2 homens de 82 anos foram estuprados e todos executados pelo exército da Rússia. Aquele que veio para salvar a Ucrânia, na realidade, é o algoz da Ucrânia, comandado pelo ditador criminoso Vladimir Putin. Os F-16 e MiG-29 da Ucrânia estão em preparativos para ataques à Rússia com mísseis F-16 e MiG-29. Ucranianos iniciam esses preparativos porque um novo capítulo no fornecimento de armas para a Ucrânia está acontecendo. No mês passado, os americanos aprovaram a venda de 3.350 mísseis de cruzeiro Aram para Kiev, para a aviação de combate ucraniana, para serem usados em caças. De acordo com a Avion Week, os primeiros 10 mísseis mencionados vão chegar ao território agora em outubro, mas as entregas em massa só de fato vão acontecer a partir do início do próximo ano.
O desenvolvimento e a produção do Aram é um exemplo da nova política de aquisição rápida do Pentágono. O contrato para os mísseis foi publicado apenas há pouco tempo e na realidade até que tem sido um ciclo muito recorde para a indústria de defesa americana, que está produzindo esses mísseis para entregá-los o mais rápido possível. De acordo com informações obtidas pela imprensa internacional e investigativa, 840 módulos Aram estão previstos para serem entregues até o final de outubro. Os primeiros 10 para os aviões estarem sofrendo as adaptações, eles vão ser usados tanto nos MiG-29 quanto nos F-16, já estão na Ucrânia. E os primeiros 840 módulos, agora, entre o início de outubro até o final, vão estar todos em condições de serem usados. Os mísseis Aram, eles pesam cerca de 227 quilos, são adaptados nos caças F-16 MiG-29 soviéticos em serviço na Ucrânia. Eles têm um alcance de até 400 quilômetros e uma velocidade Mach de 0,6. Eles têm uma ogiva pequena, mas sua principal vantagem é a versatilidade e a capacidade de serem rapidamente implantados em aeronaves americanas e agora também nos MiG-29 ucranianos. Anteriormente, a mídia noticiou que o acordo para o fornecimento dos Aram totaliza 850 milhões. Na realidade, a mídia noticiou, mas o próprio governo americano que confirmou isso, né? O Departamento de Defesa americano bloqueou o uso de mísseis Atacams pelas forças de defesa ucranianas para atingir alvos na Rússia há vários meses. Com esses, segundo informações, estão liberados os ataques em profundidade, lógico, até 400, no máximo 450 quilômetros, pelos ucranianos em profundidade, não mais do que isso. Embora que os Atacams, eu não entendo, o que a Ucrânia tem lá, eles têm a mesma capacidade, em geral, né? Ele tem alguns, só de 150 a 200 quilômetros, então é próximo, né? Menos do que esses éramos. E eles são lançados de avião, o avião pode se aproximar mais, então pode lançar a uma distância bem maior, inclusive. Mas os Atacams estão proibidos, né? Então, mas acho que esses mísseis que estão chegando vão fazer uma grande diferença e tem uma quantidade bastante grande para fazer grandes estragos contra o exército criminoso, terrorista, invasor na Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.